A TV Estadão tem orgulho de receber hoje o Lama Michel, um mestre do budismo e presidente da Fundação Lama Ganchen para a Cultura de Paz no Brasil. Sim. Tudo bem, Lama? Obrigado pela presença. Bem, é um prazer. Lama Michel, eu queria que você explicasse essa fundação, né? Qual que é o papel dela na sociedade brasileira? O que ocorreu foi que eu recebi um benefício muito grande na minha própria vida através do budismo. E outras pessoas também. Mas eu vi que era importante não apenas ficar com isso para mim, mas poder compartilhar. A gente vive numa sociedade na qual a gente acaba sempre culpando a realidade externa dos problemas que a gente tem e tudo mais. Mas o que ocorre é que as ações de cada pessoa são o resultado do estado interior dela. Elas vão estar influenciando o ambiente que vai influenciar a pessoa. Então essa fundação ela tem como objetivo estar levando meios para a transformação interior. Não é uma fundação budista, claro que ela é baseada em princípios budistas, mas ela não é uma fundação budista, mas ela leva a meditação, meios de transformação interior, que tem vários, então, mas na verdade relacionado não só com algo que possa ser visto como uma prática espiritual, mas ela é para o nível da educação, cuidado com o meio ambiente, ajuda social, arte, cultura, em relação a isso, mas tendo foco na transformação interior. A gente estava falando sobre meditação aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância que você vê na meditação e essa relação que tem entre mente e cérebro, como a meditação pode ajudar assim, no dia a dia das pessoas mesmo. O que acontece é o seguinte, imagina uma pessoa que não faz nunca exercício físico. Eu também. E que fica sempre sentado de uma forma torta. Depois de alguns anos, ela fica torta. A mente funciona da mesma forma, ela se familiariza. Então, você coloca a mente sempre pensando de uma certa forma, ela acaba se adaptando àquele tipo de pensamento. Então, da mesma forma como que para você mudar uma atitude do corpo requer uma ação contínua, a meditação é a mesma coisa para a mente. Para desenvolver concentração, calma, capacidade, uma estabilidade emocional e tudo isso, a meditação é extremamente importante. Então a meditação não é algo religioso, vai além da religião em si, é um exercício da mente. Isso é importante, né? Porque quando a gente pensa em meditação, a gente associa a religiões, geralmente do Oriente, né? Orientais. Não, eu tenho um amigo que é Frei Beneditino, ele faz meditação cristã. Então existem várias formas de meditação e hoje em dia existem vários e vários estudos científicos sobre o benefício da meditação. Então, por exemplo, eu conheço tenho amigos que são psiquiatras, trabalham no mundo ajudando as pessoas com trauma. Por exemplo, um chamado James Gordon acabou de estar no Haiti para ajudar as pessoas com trauma, etc. Ele diz que o melhor método é a meditação, mas não só para isso. Foi visto, por exemplo, que uma das coisas mais importantes para o nosso estado de bem-estar físico é o que é chamado da coerência cardíaca. O fato que o nosso coração funciona de uma forma com equilíbrio. E um dos únicos métodos que encontraram para levar o coração para esse estado de equilíbrio é a meditação e a recitação de mantras, na verdade. Mas a meditação em si é algo extremamente simples. Existem vários níveis de meditação, várias meditações diferentes. Mas é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em casa, sem ter nenhuma grande preparação. E, na verdade, é o simples fato de estar sentado, possivelmente com a coluna reta, porque tentar meditar com a coluna curva vai acabar dormindo. Está com a coluna reta, os olhos podem estar fechados ou não completamente fechados, e simplesmente se concentrar na respiração. Inspiro e expiro. Qualquer outro pensamento que vier, deixar ele sair quando se expira. E as tensões, depois do segundo passo, as tensões que estão acumuladas no corpo, quando a gente inspira, a gente pega a tensão e quando expira, coloca a tensão para fora. E qualquer outro pensamento que vem, deixa ele passar. E faz isso por 5 minutos, 10 minutos, 3 vezes por dia. Faz uma diferença enorme. Faz bem para a pressão alta, para 1000 coisas. Lama, mudando um pouco de assunto, uma coisa que a gente tem percebido é que assim, tem uma atuação muito forte no mundo, né? Os monges budistas, os mestres, eles têm uma atuação muito forte pela paz. Queria saber como é que é a sua atuação fora do Brasil. Se você viaja muito, você leva essa mensagem como um embaixador desse tipo de mensagem, como é que você trabalha? Eu viajo muito, até mais do que eu gostaria. Mas o que ocorre é que o budismo, sendo antes de tudo uma filosofia de vida,
e não tendo dogmas, e não desistindo do proselitismo, ele é muito bem aceito em vários ambientes. Então, qualquer lugar onde eu sou convidado e eu tenho a possibilidade de ir, eu vou para compartilhar os ensinamentos de Buda, não de uma forma do budismo em si. Mas Buda foi, para mim, um cientista do mundo interior. Então ele explicou várias coisas que hoje em dia a ciência está falando hoje, sei lá, plasticidade do cérebro, física quântica, como os fenômenos existem. Isso o budismo já falou há muito tempo sobre isso, né? Então eu participo de congressos de vários tipos, por exemplo, tive agora um congresso de psiquiatria. O que tem a ver um lama no congresso de psiquiatria? O budismo fala muito sobre a mente, tem um conhecimento da mente. Tem muitas coisas que para mim são óbvias dentro dos estudos que eu fiz, e eu vou conversar com os psiquiatras e não é tão óbvio assim. Então... Deve ser um embate de ideias assim bastante interessante. Funciona muito bem. Eu nunca tive conflitos. Assim, tem momentos que tem ideias diferentes, a gente faz um debate, eu adoro debater. Eu fui formado, meu estudo é formado na base da dialética. Então, isso não é, para mim nunca foi um problema. Mas é muito legal porque você vai trocando ideias, e o mais interessante para mim é sempre o fato que os pontos, o que Buda nos disse dentro do budismo, é sempre em total harmonia com as visões científicas modernas. Isso nunca teve algo no qual a ciência vá contra aquilo que Buda disse dentro disso. Você está falando de modernidade. Qual que é a sua relação com tecnologia? Que eu sei que você, apesar de ter essa vocação mais espiritual, tudo, você também gosta bastante de tecnologia, acompanha bastante. Tem blog? Você tem blog? Não? Eu nunca cheguei a fazer um blog em si, porque, por um lado, eu gosto muito de tecnologia desde pequeno. Comecei a usar computador com 6 anos, e naquela época não é que tinha tanto computador como hoje, né? E o primeiro computador que eu tive foi chegou nem a ser um XT. Então, mas hoje em dia eu gosto muito de tecnologia, uso bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que a tecnologia tem um poder muito grande de comunicação. Ela pode ser usada de várias formas, mas eu tenho tomado um pouco cuidado como usar a tecnologia para comunicação, porque eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Então, eu tomo cuidado para não criar uma comunicação muito superficial. Eu acho que hoje em dia um dos problemas que a gente está tendo com os meios de comunicação é cada vez mais entrando numa comunicação superficial. Então a pessoa vai lá, lê o título em cima, pronto, já sei o que aconteceu no mundo. Não. E o que houve? Mesmo na comunicação entre as pessoas, né? Então assim, se for um assunto que requer um mínimo mais, eu prefiro sentar com a pessoa ou falar no telefone, mas possivelmente mesmo que tenha que esperar 3 meses para falar, eu prefiro sentar, olhar nos olhos e conversar. Mas fora isso, eu faço edição de filme, edição de música, trabalhar com fotos, fazer página web, banco de dados. Eu brinco um pouco com a tecnologia. Você falando de filme, tem um documentário que vocês estão organizando um documentário sobre a sua vida? Conta um pouco do documentário. Não, o documentário que eu estou fazendo é um documentário sobre a linhagem. O que é uma linhagem? Na verdade, o nome do documentário é Linhagem, uma herança espiritual. Então, é o conceito para nos mostrar a forma como o conhecimento, a experiência é transmitida de mestre a discípulo. Isso vem desde Buda Shakyamuni. Então, os ensinamentos que a gente recebe hoje dentro do budismo, eles vêm vindo numa linhagem ininterrupta, de mestre a discípulo, passando a experiência, o conhecimento, chegando até Buda Shakyamuni. Então, no Ocidente, a gente falta muito esse conceito de linhagem. Então, mesmo uma das coisas que acaba faltando é o respeito por aqueles que nos deram o conhecimento. Isso falta muitas vezes, né? Então, eu quero transmitir o que é uma linhagem e mostrar como a linhagem da qual eu faço parte, ela existe hoje. Então, tipo, no Tibete tem mais de 5.000 monges que seguem essa tradição. Na Índia tem uns 2.000. No Ocidente tem dezenas de milhares de pessoas em vários lugares. Eu não estou falando do budismo como um todo, mas de uma linhagem específica dentro do budismo. Então, esse último julho, agosto, eu filmei no Tibete, consegui um ótimo diretor de fotografia brasileiro. E o Elcio, o alemão Nagamini, que fez um ótimo trabalho junto com ele. E a gente filmou. Então, a ideia é fazer um documentário bem feito para poder estar apresentando também em festivais de cinema. Mas está mostrando não apenas o Tibete. A parte do Tibete a gente terminou de filmar. São 80 horas do Tibete que a gente filmou. Agora a gente vai ter que filmar Índia, Nepal, Europa, Estados Unidos e Brasil. Então esse ano tem que terminar de filmar para montar no ano que vem e estar com o documentário pronto.